está animado para ouvir a palavra do Senhor, diga glória a Deus. Então abra a sua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 11. Livro de Gênesis, capítulo 11. E aí, gente, eu vou ler do 11, do 1 ao 10, tá? Livro de Gênesis, capítulo 11, dos versículos 1 ao 10. Depois eu vou pular para o versículo 26. E depois a gente vai ler também, continuando, Gênesis 12, do 1 ao 3. E os irmãos vão entender porque que eu escolhi esses versículos e estou lendo a Bíblia assim. Tá? Então, Gênesis 11, do 1 ao 10. Depois a gente vai pular para o versículo 26. E a gente vai continuar para o capítulo 12, de 1 a 3. Tá? Se você não trouxe sua Bíblia, sem problema, a gente vai passar aqui no nosso telão para você acompanhar a nossa leitura. Então, vamos lá. Diz assim o primeiro livro da Bíblia, para cada um de nós nessa noite. No mundo todo, havia apenas uma língua, um só modo de todos falarem. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sintra, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras, e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, essa expressão é muito, você tem que marcar na sua mente. Assim, o nosso nome será famoso, e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo, e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Expressão também muito forte. Este é o registro da descendência de Sem. 2 anos depois daquele evento chamado dilúvio. Aos 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade. Agora versículo 26. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abrão, Naor e Harã. Agora o capítulo 12, versículo 1 diz assim: então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, no meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei, olha só, famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. O tema da minha mensagem é: em nome de quem? Em nome de quem? Feche seus olhos, Espírito Santo de Deus, a gente está diante da sua palavra, e a gente quer entender a sua palavra. Então, ilumina as nossas vidas nessa noite e nos abençoa. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quem conhece essa construção aqui? Alguém sabe o nome desse monumento? Dessa construção? Conhecem? Isso aqui estava em Dubai. Se chama Dubai Pier. Dubai Pier, uma coisa assim. Sabe quanto custou essa obra aqui? 4 bilhões. É o custo dessa obra. E é muito linda, né? Só que o triste é que ela não foi concluída.
E em 2023 ela foi completamente ela foi demolida, destruída. Então isso aqui nunca chegou a ser concretizado. O próximo eu acho que vocês conhecem. Eu acho que vocês sabem o que é isso aqui. O que é isso aqui? Titanic. É um transatlântico. Um transatlântico onde cabia aí mais de 3.500 pessoas. E aí foi nesse navio que alguém disse, ninguém sabe quem foi, né? Alguém assistiu Titanic aqui, Leonardo DiCaprio, né? Celine Dion, maravilhosa, né? Cantando a música. E aí o pessoal fala que a menina foi muito egoísta, que ela podia revezar, né? Com o Jack. Enfim. Mas enfim, tinha que morrer naquela hora. E aí foi nesse navio aí que foi dito a frase, não sei se vocês lembram, né? Nem Deus afunda o Titanic. E Deus não precisou mesmo afundar. Ele só colocou uma pedrinha de gelo no meio do caminho. E deu tudo errado, né? E aí eu, conversando com os meninos da PIB, eu escolhi essa foto aí, porque eu gosto dessa foto. Essa foto é de 2024. Quem é esse cara aí? Quem sabe? Gabriel Medina, brasileiro, surfista, campeão. Eu acho essa foto muito louca. Essa foto maravilhosa. Parece que ele está flutuando, né? Parece que ele está aí ultrapassando limites, né? A prancha no mesmo sentido. Eu acho essa foto muito legal, mas o que me chama a atenção é que o Gabriel Medina chegou no topo. Fez o impossível, né? Fez o que ninguém fez, essa foto muito icônica, mas eu gosto dessa foto porque tem um detalhe aí, é muito interessante, que ele ainda está apontando para cima. Isso significa que existe algo que ainda é maior do que o próprio Gabriel Medina. Existe algo que está acima de nós. E existe algo, Ismael, que é sempre maior do que nós. Amém, gente? E a humanidade se esquece disso. Nós, como seres humanos, a gente se esquece disso e a humanidade busca para si, desde a queda, algo muito interessante chamado uma autonomia. Uma autossuficiência. Chegar aonde se quer chegar, alcançar o que quer alcançar, sem considerar Deus, sem pensar em Deus, sem pensar que Deus é grande, sem pensar que precisa de Deus. É interessante porque lá na queda começou, a partir dali, uma tentativa de definir o que é o bem e o mal, sem precisar de Deus. E o resultado você tem no Velho Testamento inteiro aí, o resultado disso. Sempre é um desastre. Sempre é um caos. Sempre é ruína. E não é diferente nesse texto que a gente leu, Torre de Babel. O texto que pegou o meu coração essa semana. O contexto aqui, gente, é muito interessante. Antes disso você tem Noé. Lembra de Noé? Noé, o cara construiu uma arca gigantesca. Um Titanic que graças a Deus não afundou. Uma obra aí que demorou mais de 100 dias. 100 dias ou 100 anos? Não lembro agora, mas uma obra extensa. E só um detalhe, nunca havia chovido, nunca tinha caído água do céu naquele tempo. E Deus fala, constrói aí porque eu vou mandar água do céu. E o pessoal, você está maluco e tal, e ele constrói. E aí Deus dizima, né, toda a humanidade, conserva só Noé. E é muito interessante, porque em Noé a gente tem Deus apresentando um novo recomeço. A humanidade vai ter uma nova chance para tentar de novo. Deu errado com Adão e Eva, tem dado errado, a galera se perdeu, mas eu vou começar de novo com Noé, e vai ter uma nova chance, e aí a humanidade vai poder tentar de novo, caminhar comigo, mas de novo a humanidade tenta caminhar com as próprias pernas, e dá tudo errado. Só que esse texto, queridos, tem alguns detalhes muito interessantes, junto com o próprio texto que a gente leu, quando aparece aquele personagem Abrão. E tem alguns detalhes aqui que ministrou muito ao meu coração, e eu quero ministrar ao seu coração também, para que fique essa lembrança, e para que fique sempre essa frase na sua mente: em nome de quem estamos fazendo o que estamos fazendo? Será que estamos lembrando que há um Deus acima de tudo? O que nós podemos aprender com esses construtores? A gente vai aprender que nós não podemos nos esquecer de Deus.
Não podemos em nenhum momento tirar Deus da nossa vida. Precisamos dele, porque quando a gente se esquece de Deus, queridos, quando nós nos esquecemos de Deus, fica muito claro nos versículos 1 a 4, que a gente passa a confiar muito mais em nossas construções do que em Deus. Quando a gente se esquece de Deus, a gente passa a confiar muito mais na força do nosso braço, na minha habilidade, na minha inteligência, naquilo que sou, naquilo que sei, naquilo que tenho, e a gente se esquece que há um Deus. E é assim que o texto começa ministrando aos nossos corações. É muito interessante porque, se a gente voltar um pouco, você pega Gênesis 10, você tem ali em Gênesis 10, uma lista de nomes de famílias de Noé, né? Descendentes do próprio Noé. E essa galera é uma galera que dá muito trabalho, porque é dessa família que saiu um camarada chamado Nimrod. Nimrod, esse nome você precisa ter na sua mente quando for ler todo Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, o Velho Testamento. Você tem que saber que há um camarada chamado Nimrod, no versículo 8, né? Aparece o nome dele, e vai dizer que esse cara é o primeiro poderoso da terra, um cara tirano, um cara poderoso, que reinou sobre muitas terras. E uma dessas terras é a própria Babel. E ele mesmo se colocou como um Deus-chefe. Esse cara se vê como um Deus-chefe. E ele se coloca como esse rei dessas terras de Babel, ou também conhecida como a própria Babilônia. Interessante, né? Porque são a mesma palavra. Babel, Babilônia, é a mesma palavra. Essa palavra, queridos, ela vai formar a palavra Babilu. E aqui só um detalhe que eu preciso dizer para vocês. Porque quem escreve esse livro aqui é o nosso personagem Moisés. E ele escreve esses livros para mostrar como que todas as tentativas de fazer uma obra sem Deus, e todas aquelas ideias sem Deus, como deram errado. Então, se você for olhar para uma ideia daquele povo de Babel, Babilônia, na verdade, essa seria chamada torre, que seria a torre de Babilu. Isso é muito interessante, porque Babilu significa portal dos deuses. Era o que eles queriam fazer, um portal para os deuses. Então era para se ter chamado Babilu, torre de Babilu. Mas por que, pastor, que não se chama Babilu? Porque Moisés aqui está mostrando de maneira muito, ele está sendo meio que, ele está tirando um sarro dessa galera. Ele está sendo aqui irônico, sarcástico, porque Babel vai mostrar para nós, essa palavra, ela vai mostrar que Babel significa confusão. Então o que a gente tem aqui não é a torre de Babilu, o nome que mostra um império orgulhoso, mas o que a gente tem aqui? Uma torre da confusão, uma torre que deu errado. E aí esse Nimrod está reinando sobre esse povo, certo? E aí você vê os descendentes aparecendo, o dilúvio aconteceu, e aí esse pessoal no capítulo 11, eles têm uma ideia muito legal, eles têm uma ideia muito interessante, eles criam algo aqui muito interessante. Eles vão fazer assim: ei, vamos aproveitar que a gente fala todo mundo aqui a mesma língua, e vamos criar algo maravilhoso para ter aqui as nossas construções maravilhosas, e vamos usar aqui tijolo queimado e piche. O texto ele está mostrando isso em destaque. Vamos aqui usar tijolos queimados e piche. Isso aqui, queridos, é uma criação desse povo. Eles criam essa forma de fazer novas construções, porque não era o uso comum de fazer construções naquela época. O pessoal usava, na verdade, pedras e argamassa, que eram elementos naturais que Deus criou para que a humanidade pudesse criar as suas construções. Mas esses camaradas não, eles inventam uma nova forma de construir, eles criam uma nova tecnologia.
Eles criam um novo jeito de construir. E aí o que eles querem fazer com esse tijolo queimado e esse piche? Eles querem construir uma cidade, e no meio dessa cidade uma torre alta, uma torre que alcance aos céus. E alguns vão chamar que essa torre eram chamados de zigurates. E eu fui pesquisar o que é um zigurate, e eu vou mostrar para você o que é um zigurate. Que construção é essa, zigurate? É isso aqui, ó. Isso aqui é um zigurate. Olha que interessante. Uma torre altíssima. Você percebe que tem escadas, certo? Escadarias, tá? E você percebe que no topo você tem aqui uma espécie de templo. E dentro desse templo havia uma espécie de um trono. E ele é pintado de azul. E por que isso está acontecendo? Por que essa torre alta? Por que esses detalhes aqui? E aí eu fui estudar, e eu já tinha ouvido antes, que se lembra o que aconteceu antes? Dilúvio. Deus usou o quê? Água, para eliminar todos os povos da terra. E eu já vi alguns pastores dizendo que a Torre de Babel, eles construíram porque eles sacaram. Eles falaram, eu sei como é que Deus faz para matar o povo. E a gente arranjou um jeito aqui da gente sobreviver a tudo isso. É muito simples, vamos construir uma torre muito alta, porque com torre alta a água não vai chegar. Eu já tinha ouvido isso, falei que interessante, mas não tem nada a ver. Eu fui estudar e não é assim que eles pensavam. Primeiro, que eles sabiam que uma torre não poderia chegar até o limite do céu. Eles sabiam disso. Eles não estão fazendo uma torre para tentar chegar lá no céu, no alto do céu, no cume do céu. Não. O que eles têm pensado com essa torre? Eles tinham algumas intenções. Primeiro, essas escadarias significam, não é apenas para o povo subir. Não é apenas nisso que eles estavam pensando, em subir, mas eles estavam pensando também em tentar alcançar e ter contato com seus deuses. Eles pretendiam fazer com que os deuses também pudessem descer através dessa torre para ter contato com eles. E essa parte pintada de azul simboliza um contato com o céu. Essa parte pintada de azul é um lugar para que os deuses que estão lá em cima possam habitar nesse lugar e possam ter contato com eles. Eles queriam ter contato com os seus deuses, para ter informações desses deuses, para saber como que esses deuses iriam agir. O que eles queriam? Eles queriam um monopólio da comunicação com os deuses. Eles queriam ser aqueles detentores que se comunicam com os deuses. E isso aqui seria uma forma de, primeiro, criar uma nova religião. Nós falamos com os deuses. Se você quer saber, povo, o que os deuses pensam, vocês vão precisar de nós, porque nós temos a torre. E nós temos esse contato com os deuses. Nós falamos com os deuses. E aí, trazendo um pouquinho para o nosso dia de hoje, como é perigoso você ouvir alguém que usa essa expressão, Deus fala comigo, para ter poder. Você precisa me respeitar, porque Deus fala comigo. Você quer saber o que Deus tem para você? Você precisa de mim, porque eu falo com Deus, e Deus fala comigo. Nada novo debaixo do sol. E eles queriam isso. Isso também era uma forma, gente, de garantir o futuro. Pegaram a gente de surpresa com o dilúvio. Isso não vai mais acontecer, porque nós vamos ter contato com os deuses. E se eu sei o que vai acontecer no futuro, eu não ligo mais para o que esse Deus pode fazer, porque eu tenho os deuses me dizendo o que vai acontecer no futuro. Então eles estavam querendo o quê? Poder, garantias, a partir de si mesmos, a partir das suas próprias forças, com o contato com os deuses, e a partir dessas criações humanas que eles fizeram. E aqui só um detalhe: será que essas criações humanas é que são o problema?
Será que Deus fez o que fez, desceu lá, acabou com tudo, porque o povo criou formas diferentes de criar os seus prédios? Será que criações humanas é que são o grande problema? E na verdade não. Na verdade não. O problema não são essas criações. O problema, sabe o que é? O problema é que nós passamos a confiar mais em nossas criações e menos em Deus. Esse é o problema. E aí, nesse sentido, eu já sofri muito por ser batista, cristão, religioso, né? É nessas horas que você vê que algumas coisas religiosas atrapalham demais. Eu não sei com quem que a gente estava falando recentemente, que a pessoa estava falando que na casa dela, isso aí faz tempo, aí de tempos atrás, na casa dela nunca poderia entrar um negocinho chamado televisão, porque a televisão era do capeta. Eu não sei quantos lembram uma época que aquele símbolo do USB, vocês conhecem o símbolo, né, do USB? Lembra dessa época que falavam que o símbolo do USB era o tridente do Satanás? E quando você espeta o USB no seu computador, quem está entrando é o diabo. E aí esses pensamentos religiosos que estragam tudo, sabe, com medo de criações humanas. E não, o que aconteceu com Deus não é que Deus teve medo dessas criações. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque daqui a pouco a gente não vai poder usar o Waze. Você não pode usar o Waze. Você tem que ser guiado pelo Senhor. Então quando você for sair de casa para ir para Mogi, que é perto, que está logo ali, não coloque no Waze, porque o bonequinho do Waze, você reparou, é um fantasminha, aquilo ali é um demônio. Você ri, né, Fabiola? Você ri. Será que esse é o problema da torre? Não, o problema aqui, gente, é um problema que desde do próprio Velho Testamento, não é apenas no Novo, que Deus se preocupa com aquilo que está no nosso coração. Deus se preocupa com aquilo que você tem dentro do seu coração. Ele se preocupa com as suas motivações. E o problema aqui desses camaradas é um problema de motivação. Porque se você continuar lendo o texto, você vai ver algumas motivações. Primeiro, dê uma olhadinha aí no seu versículo 4. No seu versículo 4, eles vão dizer, a gente tem uma motivação: vamos tornar o nosso nome famoso. O nosso nome será conhecido. Eles estão pensando em fazer um nome para si mesmos. Não estão pensando na glória de Deus. Eles não estão pensando em exaltar a Deus, mas estão pensando em exaltar a si mesmos. Ou seja, eles estão usurpando, roubando algo para si que não pertence ao homem, mas só pertence a Deus, porque toda a glória só tem que ser dada ao nosso Senhor. Amém, igreja? E eles estão desconsiderando isso. Agora perceba também que eles vão dizer que eles querem fazer o nome deles famoso, e olha só, e eles não querem ser espalhados sobre a face da terra. A gente não quer ser espalhado sobre a face da terra. Pastor, qual que é o problema? Tem um problema muito sério aqui, meu irmão. Você precisa entender. Por isso que é importante estudar a Bíblia dentro do seu contexto. E entender as ordens divinas dentro do seu contexto. O próprio Deus tinha falado em Gênesis 9:1, quando acabou o dilúvio. Se você ler lá, vai estar escrito assim: sede fecundo, multiplicai-vos e enchei a terra. Sede fecundo, multiplicai-vos e enchei a terra. Aqui a ideia é: se espalhem mesmo, dispersem pelo mundo, se espalhem pelo mundo. Eu preciso que vocês tenham uma visão centrífuga, de se espalhar, e não uma visão centrípeta, de se juntar e de ficar ali no nosso cantinho. É o que esses caras querem. Concentração, vamos ficar aqui, esse cantinho é nosso, esse cantinho é bom, vamos ficar nesse cantinho aqui. Até porque, se a gente tem o povo todo junto, a gente consegue ter muito poder na mão de poucos.
Eles querem muito poder na mão de poucos, muita riqueza na mão de poucos, e espalhar é ruim para o que a gente quer. Só o que eles não percebem é que isso está em contradição direta com a ordem do Senhor. Deus não foi isso que Deus mandou, e eles estão indo contra a ordem do Senhor. Então eles desconsideram Deus, confiam em seus braços, em suas construções, em suas criações, sabe, estão pensando apenas em seu nome, querem dominar, criar uma nova religião, e eles não ligam para a ordem de Deus. E eles tinham algo maravilhoso, e aqui eu preciso falar um pouco sobre isso, que nos atrapalha muito. Nos atrapalha muito a gente como família, como igreja, como time. Eles, queridos, falavam a mesma língua. Olha que maravilha. Comunicação direta, comunicação clara. Aqui é uma dica muito interessante. Para um povo crescer e ser grande, e chegar em lugares altos e atingir, a gente precisa falar a mesma língua. A gente tem que falar todo mundo a mesma língua. E eles tinham, Aline, essa bênção. Eles tinham essa bênção, mas infelizmente não usaram isso para fazer valer os planos de Deus, mas usaram isso para desobedecer a Deus. E como a gente é muito parecido com esses camaradas, a gente confia mais no nosso braço, a gente confia mais nas nossas criações, em nossos métodos. A gente às vezes quer ter o nosso poder, queremos fama. Às vezes a gente quer transformar contato com Deus em monopólio de manipulação. A gente não quer obedecer a Deus. Está muito clara a vontade de Deus nessa palavra. Se você quer saber o que Deus tem para você, leia essa palavra, e está muito claro. Mas a gente não quer, só que a gente quer uma coisa, que dê certo no final. A gente quer felicidade, realização, paz. A gente quer aplausos, mas não quer obedecer o que está na palavra dele. Não vai dar certo, não vai ter sucesso, não vai dar certo. E que a gente possa aprender com esses camaradas. Tem aqui muita coisa boa, engenhosidade, quer dizer, tem tudo, mas só não tem uma coisa: a vontade de Deus sendo feita. Vai dar errado. E que Deus tenha misericórdia de nós nessa noite. Mas há mais uma ênfase aqui que esse texto ministra ao meu coração. Quero dividir com você que quando nós nos esquecemos de Deus, sabe o que a gente se esquece também? A gente se esquece de algo muito preocupante. Nós nos esquecemos do quanto somos frágeis. Nós somos muito frágeis, Leandrinho. Fala para quem está do seu lado: você é frágil. Você quebra fácil. Você é apenas um rapaz latino-americano, enfim, não vou cantar essa música. Você quebra fácil. Você quebra fácil. Aí Deus está vendo tudo isso, né? Deus está vendo, e Ele percebe. Deus tem uma expressão muito interessante. Ele percebe assim: rapaz, os caras tudo estão falando a mesma língua. Eles falam todo mundo a mesma língua. E eles vão conseguir fazer qualquer coisa. É Deus que está dizendo. Quando eu li esse texto pela primeira vez, quando eu li esse texto pela primeira vez, isso é porque eu sou frágil. Para cair, passa a estar de pé, né? Quando eu vi esse texto a primeira vez, eu falei assim: eu acho que Deus está preocupado. Não parece? Assim, rapaz, os caras estão falando a mesma língua, e eles estão criando ali uma cidade, estão fazendo uma torre, está quase chegando aqui, está no meu pé aqui, meu irmão. E daqui a pouco, Marcelo, esses caras, não vai ter nada que esses caras não vão conseguir fazer. Lascou. Parece que Deus está com medo, parece que Deus está preocupado, parece que Deus está com algum receio. E é óbvio que não é nada disso. É óbvio que não é nada disso. Só que Deus aqui, Ele está sim, de uma certa forma, preocupado com a humanidade. Mas que tipo de preocupação? Ele está preocupado porque esses camaradas podem chegar num nível que eles podem fazer qualquer coisa desenfreadamente.
Esses caras, eles estão entrando num caminho que daqui a pouco não vai ter limites para o que esses caras podem fazer. Tem uma expressão muito interessante chamada anomia, sociedade anômica, anomia. Alguém conhece essa expressão, sociedade anômica, anomia? Alguém conhece? É a ideia de que se você, Fátima, pegar uma sociedade e tirar as leis, você chega assim, galera, é o seguinte, não tem lei nenhuma hoje. Como assim? Não tem farol, não tem polícia, não existe lei, não tem regras. Posso fazer o que eu quiser? Pode. Você está liberado de toda e qualquer lei. Aí tem alguns iludidos que acreditam que se você deixar o homem por si mesmo, ele vai fazer o bem, ele vai trabalhar, ele vai estudar, e a humanidade vai chegar lá. É só deixar a humanidade seguir seu próprio percurso. Alguns camaradas pensam nisso, e o Pondé senta o pau nessa visão. Ele fala assim, não, isso nem é viagem. E é viagem mesmo. Eu vou provar para você. Teve uma artista japonesa, eu esqueci o nome dela. Deve chamar Choi Kang-Juga. É uma artista japonesa. Uma artista. E ela sentou num banquinho assim, Léo. Sentou no banquinho. Colocou a placa. Faça de mim, faça comigo o que você quiser. Essa era a placa. O pessoal olhava e falava, olha isso. A pessoa começava, passava a mão no cabelo dela, tirava foto. Aí tinha, posso fazer uma maquiagem? Ela, faça comigo o que quiser. Maquiar a mulher. Beleza. Só que aí, meu irmão, começou a piorar, Léo. O negócio começou a endoidar. Essa mulher terminou esse experimento com o olho roxo, certo? E o mamilo do peito completamente mordido, arregaçado. Essa é a humanidade, entregue aos seus próprios prazeres. Depois disso aqui vai ter Sodoma e Gomorra. Depois disso aqui. Aí lê lá Sodoma e Gomorra e me fala se o ser humano é bom. Só lê Sodoma e Gomorra. Naquele Renato que 2 anjos vêm visitar Ló. Lê lá. É isso, meu irmão. E é com isso que Deus está preocupado. Deus está falando assim, a humanidade vai se acabar inteira. Eles vão se acabar inteiro. Meus filhos, meu irmão, meus filhos é uma viagem, cara. É assim, tem que ter limite. Tem que ter limite. Eu já contei para vocês aqui do Heitor e a faca. Quem conhece a história do Heitor e a faca? Quem conhece? Conhece? Quem não conhece a história do Heitor e a faca? Não conhece? Meu Deus do céu, meu irmão. É eu aqui na Torre de Babel. Confundamos as línguas, porque o Heitor falou pro Cauã, liga o videogame para mim. Cauã, adolescente, quer fazer nada, né? Tico. Enfim. Adolescente não quer fazer nada. Liga o videogame para mim. Não vou ligar. Liga o videogame para mim, Cauã. Não vou ligar. Não vai ligar? Não vou. Tá bom. O Heitor saiu do quarto, irmão. Saiu do quarto. Foi para a cozinha. Abriu a gaveta da cozinha. Sem brincadeira. Pegou uma faca, deu uma peixeira desse tamanho. Tá voltando para o quarto. Deus falou, Pati, anda pelo corredor. Vai lá. Pati andou, falou, já. O que está acontecendo aí? Onde você vai com essa faca? Tá doido? Não pode brincar com faca. Falou, não, mãe, não vou brincar, eu vou matar o Cauã. 3 anos, 3, né? 3 anos de idade, 2022, 23. Essa mulher ficou mais branca do que já é. Pálida, falou, você está louco? Você dá um sermão, você está louco? Deus não te criou para isso. Deus tá feliz com isso. Deus está feliz. Vai matar. Você vai ser preso. Você é assassino. E ele assim, ó, começou a rir da cara dela. Meu irmão, você está rindo por quê? Eu falei, porque eu vou matar ele e ele vai para o céu. Está resolvido o problema. Heitor, mora comigo até hoje. Enfim. Depois disso, nós trancamos todas as gavetas da casa. Essa é a humanidade e Deus está preocupado com isso. Deus está preocupado com isso. Então, Deus tem que intervir. Aí Deus conversa, eu não sei se você reparou, Ele conversa com a Trindade. Desçamos. O pessoal está dando errado. Então vamos descer. Vamos descer. É muito interessante, né? Lembra daquele zigurate, a escadaria? E eles queriam que os deuses descessem. Mas quem desceu não foi qualquer deus, não. Quem desceu foi o Senhor dos Exércitos. Ele desceu. Aí ele desceu.
Aí desceu, beleza. E essa aqui é mais uma expressão que Moisés está usando, que é irônica. Descer. Deus está falando assim, vou ter que descer, né? Deus não precisa descer, mas é uma linguagem que a gente chama de linguagem antropomórfica, que é uma linguagem que o autor usa para usar uma expressão humana em Deus, o braço de Deus, os olhos de Deus. Deus não tem nada disso, mas é uma linguagem antropomórfica. Então os Deus falam assim, ó fim, vou ter que descer. Ele desce, e aí ele desce, ele chega lá, e aí o que ele faz? Ele pega e ele faz um negocinho muito simples, ele tirou a tecla SAP. Né? Lembra da tecla SAP? Quem lembra de tecla SAP aqui? Tudo velho, né? A geração mais nova, Tico, enfim, não sabe o que é tecla SAP, né? Foi depois disso aqui que foi necessário a gente começar a estudar pelo Duolingo. O Duolingo começou aqui. Então, se alguém dá aula de inglês aqui, aula de línguas? Não? Enfim, o emprego da própria Nicole começou aqui. Porque as línguas foram todas confundidas. Então, foi isso que Deus fez. E aí o pessoal vai falar, as línguas do mundo começaram aqui. As línguas do mundo partiram disso. E aí é muito interessante, porque o povo estava muito seguro de si. Temos tijolos, temos piche, falamos a mesma língua, a nossa ideia é boa, é maravilhosa, vamos alcançar poder, está tudo certo. O que pode dar errado? Deus fala, é só eu confundir suas línguas. É só eu encostar o dedo em vocês e dá tudo errado. E Deus é muito especial, olha que interessante, porque o que Deus está fazendo aqui é muito diferente da ação que Deus fez em Atos 2, no Pentecoste, lembra? Quando o Espírito Santo desce, e aí os discípulos pregavam na sua língua, só que todo mundo entendia a mesma língua na pregação da palavra do Senhor. Muito interessante isso, como Deus trabalha. Então, deu tudo errado. Eles não contavam com isso, e aí você percebe como somos frágeis. Nunca se esqueça disso, igreja. Nós somos extremamente frágeis. Se você não está pensando nisso, só se lembra aí do que aconteceu na pandemia. A pandemia nos mostrou como a gente pode perder batalha para um negocinho tão pequeno que a gente nem vê, chamado vírus. Como somos frágeis. Como a gente não consegue escapar das contingências da vida, que é uma outra ideia do próprio Pondé. A gente não escapa, a gente não tem como escapar das contingências da vida. Há acontecimentos inesperados, detalhes que a gente não está pensando. A gente está criando, fazendo, trabalhando, e está tudo certo, nada vai dar errado. Só que de repente, se você não tem chão, eu vou conseguir chegar lá, basta eu seguir esse caminho, e eu vou chegar lá, o que pode me impedir? Muito simples, é não ter chão. Acabou o chão, acabou, não tem caminho, não tem nada. Basta você não ter olhos para enxergar, basta, tudo pode. O fato é que de uma hora para outra, tudo pode mudar. Agora, olha o que acontece no versículo 8. Olha o seu versículo 8, olha como Deus é especial. Porque vai dizer que assim, Deus fez o quê? Ele dispersou essa galera dali por todo mundo. Lembram-se da ordem de Gênesis 9:1? O que Deus tinha dito? Sede fecundo, crescei e multiplicai. Se espalhem. A gente não quer o caramba. Não quer com Deus. E eu já disse aqui várias vezes, que na minha cabeça só tem uma pergunta que importa, todas as outras são secundárias. Só tem uma pergunta, Fabiola, que importa e que dirige a minha vida. Sabe qual é, Ismael? Afinal de contas, o que é que Deus quer? Essa é a única pergunta, Léo, que dirige a minha vida. O que, afinal de contas, Deus quer? Porque vamos combinar, aquilo que Deus quer vai acontecer, sim ou não? Eu quero um monte de coisa, mas quem disse que vai acontecer? Não é garantido. Agora, o que Deus quer acontece. Então, nesse sentido, igreja, nem tenta ficar brigando com Deus. Literalmente com Deus é assim: aceita que dói menos. Já ouviu essa expressão? Aceita que dói menos. Deus vai fazer o que Ele quer, não importa o quanto você tente, o quanto você brigue. Não, o que você tem que fazer é entender a vontade de Deus e obedecer, porque já é o que vai acontecer. E a torre deu errado.
A grande esperança da humanidade de cravar o seu nome na história deu errado. As línguas foram confundidas. E agora? O pessoal não se entende mais e ainda foram espalhados pela terra. Acabou, é o fim do filme, letrinha, final, já era. Deu errado. Deu errado, mas calma. Se você tiver paciência, tem uma cena pós-crédito. Tem uma cena pós-crédito. Esse banquinho está do inferno hoje. Tem uma cena pós-crédito. Porque o texto não termina aí. E o Credide me deu um insight muito precioso. Pastor, se o livro termina aí, sério, qual era a esperança? A esperança era zero, nenhuma. Deu errado, lascou geral, já era. Mas o texto continua. E a genealogia de Noé é retomada, interessante. Você tem capítulo 10, família, 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 de repente Torre de Babel. Daqui a pouco voltam as famílias de novo. Por quê? Por quê? Porque acontece exatamente aquilo que acontece no final do filme Guerra Infinita dos Vingadores. Eu tenho para mim que aquilo é uma obra de arte, uma das mais maravilhosas do cinema inteiro. Porque ali o vilão ganha, Aline. O vilão chegou no seu objetivo final. Você fala, lascou, deu tudo errado. Mas tem uma cena pós-crédito, porque quem que aparece lá? O Homem-Formiga. O Homem-Formiga apareceu, sei lá da onde. Você fala assim, eita, vai ter um outro filme aí. Vai ter um negócio aí. E é o que está acontecendo aqui. Você tem uma cena pós-crédito. Você tem família, 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 família. E aí, de repente, aparece lá no versículo 26, que eu li propositadamente. Versículo 26, se você olhar, você vai ver lá, Terá viveu 70 anos e gerou quem? Gerou quem? Abrão. Opa! Não é o fim da história. Porque Abrão, que vai se tornar Abraão. Quem conhece Abraão aqui? Quem sabe quem é Abraão? Ah, bicho. Vai ter um negócio aí. E é meu último ponto. Meu último ponto é que a gente precisa se lembrar. Esse texto é maravilhoso. Ele vai lembrar para a gente que nós, queridos, a gente só se torna grande. E a gente só chega ao grande alvo da nossa vida se nós formos abençoados por Deus. Sua vida só vai ter sentido se ela for abençoada por Deus. Porque Abrão apareceu no versículo 26. E Gênesis 12 começa aqui com o início dos patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó. Aqui a história já é completamente outra. Aqui você tem um raio de esperança. É o começo de uma nova história. E é o começo de uma história que vai culminar, sabe aonde? Sabe aonde? Na redenção. Redenção de quem? De mim e de você. Na nossa redenção. Aí você fala, claro, né? Abraão era o cara. Era nada. Abraão, gente, era um pagão. Sua família toda era uma família pagã. Estava afundada em paganismo. Mas mesmo assim, Deus o chamou e Deus o quis, porque Deus é assim, Ele não nos olha segundo as nossas habilidades e nossas criações e nossas ideias, mas Ele olha para nós e nos chama segundo o amor que Ele tem por cada um de nós. Amém, gente? Aí começa aqui um contraste muito gritante. Começa primeiro com uma ordem de Deus, um desafio da parte do Senhor. Não tem direção, não tem endereço. Abraão, pega a sua família e vai. Vai para onde? Aonde? Não tem aonde. Só tem uma palavra, vai. Então não tem direção, não tem endereço, não tem garantia, não tem nada, mas só tem uma ordem da parte do Senhor. Meu irmão, se tem ordem do Senhor para a sua vida, simplesmente obedeça, porque vai dar certo. Mas não tem garantia, pastor, não tem nada muda. A ordem do Senhor é essa: siga, e diferente dos construtores de Babel, diferente, Abraão, que depois vai mudar o nome para Abraão, ele obedece. E por obedecer, por ser fiel ao Senhor, por colocar fé no escuro, que o próprio Kierkegaard vai falar desse
desse camarada Abraão. Ele vai falar no livro Temor. Ele vai falar sobre esse Abraão que colocou uma fé, que é uma fé realmente irracional. E ele coloca essa fé em Deus e ele obedece. E por ele ter obedecido, o nome dele será lembrado e abençoado por toda a história. Isso é maravilhoso. Tem um teólogo chamado James Boyce, que ele vai dizer na mente dele que depois de Jesus, Abraão é o personagem mais importante da Bíblia. Por quê? Porque ele vai dizer que todos os cristãos e todas as famílias da terra são abençoadas por causa de Abraão. E Deus disse a Abraão, depois que ele obedece, que depois que ele vai crer no Senhor, e Deus sabe disso. Olha que contraste interessante, ele vai dizer a Abraão: eu vou fazer o seu nome famoso. E aqui não tem sentido apenas de fama, tem sentido de que eu vou te dar filhos, eu vou te dar família. E naquele tempo, um cara sem filhos, sem família, naquele tempo não era nada, não era lembrado, o nome dele sumia. Deus está falando: não, você vai ser espalhado pela terra, o seu nome vai ser lembrado. Só que quem vai fazer isso é Deus. Queridos, toda a bênção que nós precisamos vem apenas de Deus. Amém, gente? Agora olha que interessante, porque a palavra bênção, ela acontece aqui 5 vezes, apenas nesse capítulo. De Gênesis 1 a 11, de Gênesis 1 a 11 inteiro, você tem 5 vezes a palavra bênção. Aqui só com esse diálogo com Abraão, ela aconteceu 5 vezes. E aí Abraão foi mais abençoado em uma conversa do que em 11 capítulos inteiros. Os construtores de Babel procuravam um nome para si, mas eles foram completamente esquecidos. Quem sabe o nome deles? Ninguém sabe. Mas Abraão, ele é lembrado até hoje, e ele recebeu do Senhor 6 títulos de honra. Você tem esse contraste em Gênesis 11, o homem tentando chegar até Deus. Só que no 12 você tem Deus indo ao encontro do homem. Você tem antes uma galera que foi dispersa, desunida, mas aqui a gente tem um povo inteiro, do mundo inteiro, sendo abençoado pela fé de Abraão. Queridos, fica muito claro nesses 2 textos em quem nós devemos confiar. Nunca, jamais em nós mesmos, mas somente no Senhor. Os avanços são muito. Tecnologia, IA, está cada vez maior, está cada vez melhor, facilita a nossa vida, é uma bênção. A gente pode crescer com tudo isso? Sim, mas sem Deus tudo isso não significa nada. Às vezes a gente tem esse frenesi de deixar o nosso nome na história, deixar o nosso nome cada vez mais conhecido, mas o nosso frenesi deveria ser apenas fazer cada vez mais o nome do Senhor conhecido, o nome dele conhecido. É para isso que Deus está chamando Abraão. Só que isso pode incluir, queridos, deixar o que é conhecido pelo desconhecido, deixar a zona de conforto para trás, como fez Abraão. A gente está aí às portas de um evento maravilhoso chamado Compartilhando Amor, que é um evento que se marca pelo desconforto, pela exposição. É um evento que a vergonha bate forte, o medo bate forte. Mas queridos, sem medo, porque o Senhor vai estar lá com a gente. E o nome do Senhor vai ser conhecido através dessas pequenas atitudes da gente lá. Então às vezes a gente prioriza muito mais, sabe o que? O nosso conforto do que os planos do Senhor nas nossas vidas. Só que Abraão nos ensina algo maravilhoso, que quando nós obedecemos a Deus, sabe o que Ele faz com a gente? Ele nos honra. Quando eu obedeço a Deus, eu sou honrado por Deus, e eu sou abençoado por Deus. Sabe, obedecer a Deus vai fazer algo maravilhoso pela sua vida. Obedecer a Deus, sabe o que vai ministrar na sua vida? Sabe o que vai te dar? Vai te dar um sentido muito profundo de ser. Vai te dar um sentido muito profundo de ser. Eu não sei se você sabe, mas uma das perguntas mais difíceis de responder, sabe qual que é? Uma das perguntas mais difíceis de responder, eu vou dizer aqui qual que é. Enquanto eu monto o teclado aqui para a gente cantar a última canção.
Algumas perguntas, né? Primeiro, quem é você? É uma pergunta muito difícil de responder. Quem é você? E você não é seu nome, você não é seu emprego, você não é o seu compromisso de família. Quem é você enquanto essência? O que faz de você ser você e não outra pessoa? Identidade. As pessoas hoje têm um problema muito grande de identidade. Mas tem uma outra pergunta que é muito forte. E eu quero lançar ela para você. E a pergunta é: qual é o propósito da sua vida? Qual é, Emanuel, o propósito da sua vida? Qual é, Ismael? Qual é, Léo? Qual é, Leandrinho? O propósito final da sua vida. Você existe para um propósito. Tá, qual é? O filme Beleza Oculta. Não sei quantos conhecem o filme Beleza Oculta, do Will Smith. Maravilhoso o filme. E o filme começa com o Will Smith fazendo uma pergunta: qual é o seu porquê? E todo mundo tem que ter um porquê. Por que você saiu da cama hoje? Por que você vai acordar amanhã? Qual é o seu porquê? Você tem um motivo principal que dirige a sua vida, ou você vive para comer, vive para se divertir, vive para trabalhar? Qual é o seu porquê? O que Deus está fazendo com Abraão aqui, um cara que estava perdido, sem propósito, afundado em paganismo, enfim, o que Deus está fazendo com Abraão aqui, Ele está pegando Abraão e fala assim: Abraão, eu vou tirar você desse ciclo sem sentido, e eu vou colocar você num propósito, um propósito eterno. Eu vou colocar você em um propósito maravilhoso, eterno, e vou te dar um grande porquê. E demorou, viu? Demorou muito. Demorou demais. Engraçado que a Torre de Babel, eles queriam alguma coisa instantânea. Com Abraão, demorou muito, mas chegou, ele foi abençoado. E aí eu pergunto para você, como igreja, como cristão: qual é o seu porquê? Por que você está aqui hoje? Por que você está nessa igreja? Por que você faz o que faz? Você tem muito ciente isso? Porque se não tiver, deixa eu te ministrar um propósito especial na sua vida. Você está aqui nessa terra para realizar a vontade do Senhor aonde você estiver. Você está aqui nessa terra para fazer um nome conhecido, e é o nome de Jesus. E através disso você vai alcançar a sua famosidade, não no sentido de fama, mas no sentido de eu sei pelo que eu estou vivendo, eu sei pelo que eu estou trabalhando. E você tem um propósito muito claro nessa terra. Você tem um propósito de abençoar, você tem um propósito de espalhar a bênção. E você pode começar isso hoje, você pode começar isso agora. Você pode começar através de algum ministério. Sim, mas eu quero dar um passo ainda atrás. Por que você não começa através da sua casa? Por que você não começa através da sua casa? A gente está aqui hoje reunidos, na maioria em famílias. Por que você não começa lá dentro da sua casa, abençoar sua esposa, abençoar seus filhos? Você pode fazer isso no seu trabalho, abençoando pessoas. Isso é um propósito maravilhoso pelo qual vale a pena viver, e pelo qual vale a pena até mesmo morrer. E aí você não vai ser espalhado, você não vai viver uma vida sem sentido, sem propósito. Agora, se você não se apegar à vontade do Senhor e não falar: Senhor, eu quero a tua vontade na minha vida, aí a sua vida não vai ter sentido nenhum. Você pode alcançar torres, pode ter conquistas, posses, pode ter tudo, mas se você não se entregar à vontade do Senhor e não obedecer à vontade do Senhor, a sua vida vai ser uma vida sem sentido. Eu quero que você feche seus olhos aí no seu lugar. Comece a orar sobre isso. Se faça algumas perguntas: será que, Senhor, eu não estou confiando mais na força do meu próprio braço? Será que eu não estou confiando mais em criações humanas? Será que eu não estou confiando demais no meu dinheiro, no meu conhecimento? Será, Deus, que eu não estou se esquecendo do Senhor enquanto dou meus passos e faço meus compromissos? Se faço algumas perguntas também: será que eu estou me esquecendo, Senhor, o quanto eu sou frágil?
Será que eu estou me esquecendo que o Senhor é o dono da vida, é o dono do ar? Será que eu estou me esquecendo que cada batida do meu coração só bate porque o Senhor é quem tem controlado o meu coração? Será? E comece a pedir ao Senhor: Senhor, me abençoa assim como o Senhor fez com Abraão. Muda a minha história, Pai. Não por causa do que eu sou, das minhas habilidades, mas por quem o Senhor é. Peça isso ao Senhor. Peça isso, que Ele te ministre um propósito eterno, bem claro. Mas peça ao Senhor também força para obedecer. Te peço, Pai, força para obedecer a Tua palavra, força para fazer cumprir a Tua palavra em meu viver, porque eu sei que assim eu serei grandemente abençoado. Eu quero que você fique de pé no seu lugar, porque a gente vai cantar uma canção.